Bom dia a todos, tudo bem? Se inscreva no meu canal e dê like. E fique à vontade na seção de comentários como sempre. Esse vídeo vai ser um vídeo sobre... como todos podem ver na capa aí, sobre a Virgínia e o Vinícius Júnior. Eu sei que meu canal não é um canal de fofoca, mas eu quero tirar uma situação, né? Dessa questão aí, né, na prática da vida da gente, da natureza humana em si. Vamos lá. A Virgínia, né? Ela, pra quem não sabe, ela foi namorada, acho que do Rezende. Depois namorou um cantor aí, Zé Felipe, eu acho que era cantor de sertanejo esse cara. E agora Vinícius Júnior. Isso demonstra algo muito, assim, visto nas mulheres modernas, né? Que é... Mulher moderna não, é algo natural da mulher. Mas hoje tá mais expandido ainda do que antigamente, que é a hipergamia. As mulheres, né? Com o Instagram, né? Com ida no mercado de trabalho, com Instagram, redes sociais, ganharam acesso a homens mais destacados, né? E esses homens mais destacados, mesmo que não assumam ela vai ter fortes emoções e ela não vai voltar ao nível de conseguir se satisfazer com um homem de mais baixo nível. Ela sempre vai querer um homem do nível maior, né? E a Virgínia, ela é uma caricatura do que está acontecendo. É a caricatura da mulher moderna, da hipergamia. Como a hipergamia está muito alta, né? A hipergamia das mulheres modernas. Elas sempre vão procurar um homem de mais alto nível social. Ela procurou primeiro o Rezende, que ela era anônima. Ela conseguiu fama. Depois o Zé Felipe conseguiu fama mais ainda nacional, né? E depois agora com Vinícius Júnior, que ele tem uma fama mundial, ela vai conseguir uma fama mundial. Então, quer dizer, sempre vai ser uma escada, ela sempre vai subir mais de nível, entendeu? Ela sempre vai subir mais de nível e a hipergamia dela sempre vai subir mais, né? É algo natural da mulher ser hipergâmica, sempre querer um homem de mais alto nível, né? Sempre querer um homem de um nível melhor. E o que tá... Elas evoluíram assim, né? As mulheres evoluíram assim desde a época da época da tribal, né? Que elas tinham que ficar com os homens de mais alto nível social, nível de proteção, né? Que fizesse algo por ela ali que naquela situação, na sociedade em que ela está em questão, fosse mais necessário. Como o tribal, por exemplo, o que desse mais segurança, né, para elas iriam ficar com esses homens. Tipo, na época dos tribais, tinha muita matança. Os homens invadiam tribos e matavam os homens daquela tribo. Então as mulheres não tinham como chorar e falar, mataram meus homens e tal, não. Elas tinham que ficar com esses homens dessas tribos, né, que chegaram, por proteção. Então o cérebro dela evoluiu como se o homem ele fosse algo que pode ser descartado e ela tem que procurar sempre um homem de mais alto nível, de acordo com a situação econômica ou de proteção, entendeu? De fisicalidade, né? Tudo isso demonstra o quão é pragmático a mente feminina, entendeu? Ela evoluiu assim nesse ambiente, é a natureza dela, foi a evolução de sobrevivência da mulher, foi assim, foi a hipergamia, né? E a Virgínia é claro exemplo disso com o Vinícius Júnior, né? Ele é um homem que tem status, né? E além disso, o financeiro dele é melhor que o dela. Então, por ele ter um financeiro melhor que o dela, ela já vê que ele é um cara que já pode prover, porque a mulher sempre vai procurar um cara maior, ou do mesmo nível, ou de preferência, muito preferência, maior do que o dela, entendeu? E esse caso, né, demonstra, assim, o pragmatismo, né? Porque o homem, a mulher, ela tem o homem, ele tem muita testosterona, né? E vasopressina. Então, o homem ele é muito mais apegado. O homem ele é mais apegado à religião, ele é mais apegado à mulher em si, à amada. Por isso que ele fica muito apegado, ele é muito apaixonado, entendeu? Ele é muito apegado a coisas, né? Por isso que a maioria dos homens, geralmente, os homens que são autistas. E as mulheres, elas têm mais ocitocina, né? E a ocitocina é um hormônio de curto prazo. É um hormônio que a mulher ela fica em curto prazo, ela fica com o cara, mas ela pode, tipo, se aparecer um cara melhor, ela já enjoa e já troca. Então, tipo, é um hormônio de curto prazo. Por isso que elas são muito mais midiáticas, elas são muito mais consumistas, elas consomem mais, elas trocam mais de roupa. Porque elas são mais midiáticas por causa desse hormônio da ocitocina.
né? É o hormônio que faz elas serem assim, mais consumistas, mais... Elas são mais consumistas, elas são mais... Como que eu posso... Elas são mais... temporário, entendeu? São coisas mais temporárias. O homem ele é mais apegado. Por isso que o homem ele tem a tendência a ser mais ancestralismo, né? Ao ancestralismo, as coisas, as tradições, o homem ele é mais apegado a isso. A mulher não. A mulher é mais apegada ao progressismo. Por isso que o homem ele é mais de direita, né? O homem ele tem esse apego mais ao tradicionalismo, as coisas métodos que deram certo na sociedade, as coisas funcionais, né? E a mulher ela sempre quer mudar, ela sempre quer mudança, algo temporário, que dê fortes emoções para ela. Por isso que elas têm mais uma tendência ao progressismo, né? Elas são mais de esquerda. E elas evoluíram também em ambiente de haréns, né? De mulheres irmãs ali, no qual todo mundo não tinha hierarquia, né? Elas não evoluíram igual o homem que foi em ambiente de caça e guerra, tinha uma hierarquia ali, que não podia ter traidores, né? Um espírito de honra ali, né? As mulheres evoluíram em ambiente no qual todas elas eram iguais, todas elas eram irmãs de haréns, né? E irmãs de haréns, no qual todas elas fossem iguais, né? Todas elas fossem iguais naquele ambiente de harém. E senhores, isso demonstra, né, a Virgínia demonstra quão longe está a hipergamia, porque as mulheres que verem a Virgínia, né, elas vão querer também seguir a mesma onda da Virgínia, de querer um casamento, namoro igual da Virgínia. As mulheres, mesmo as mulheres com menos seguidores, elas vão se influenciar por essas mulheres que têm mais seguidores. A hipergamia vai cantar também, entendeu? A hipergamia ela sempre canta. E as mulheres modernas, por causa das redes sociais, né? Da ascensão das redes sociais, elas estão muito hipergâmica, mas muito hipergâmica mesmo, né? O pessoal da geração Z, ela tá sofrendo com a hipergamia da mulher da geração Z. Porque a mulher da geração Z, ela quer um cara muito bonito e um cara que tenha grana, né? Recursos, né? E os homens da geração Z, eles pegaram uma economia muito quebrada. Então meio que não tem muito o que fazer. Os homens da geração Z, eles estão, assim, ferrados. Então, chegou a geração Y, então a maioria que pega as meninas da geração Z são homens mais velhos, de 30, 40 anos, que são o quê? A geração Y, os milênios, né? Eles têm acesso a essas mulheres. E geralmente os homens da geração Z estão tendo acesso a mulheres mais velhas, né? Porque uma mulher chega um ponto, quando tá mais velha, 40, 35 anos, elas abaixam a hipergamia porque vê que não vai conseguir chegar no shed, né? Do homem ali que elas querem, o shed financeiro, né? De beleza. Esses homens não vão querer ela. No máximo uma noite e acabou, né? No máximo uma noite. Então, é isso que tá acontecendo, senhores. O que tá acontecendo é que a hipergamia ela tende a aumentar cada vez mais, né? E o homem ele vai ter que se esforçar cada vez mais, né? A rede social ali é uma bomba. É uma bomba ali pra mulher de dopamina absurda. Mulheres medianas têm acesso a homens muito destacados. Homens de Dubai, homens da França, da Itália, assim, ricos, entendeu? Até sheiks de Emirados Árabes que pagam uma viagem para elas irem lá, entendeu? É uma hipergamia muito grande, entendeu? E o que tá acontecendo, por isso que os homens, né, não estão tendo acesso a essas mulheres, não estão tendo acesso a ficar com elas, entendeu? Por isso que vai ter muita mulher solteira na sociedade. Muita mulher solteira porque os sheds não vão querer ela, né? E os moleque novo também não vão querer, porque essa geração AZ, ela tá mais acordada, ela tá mais desperta, né? Porque ele vai ver assim, pô, essa mulher aqui, ela tem muito trauma, né? Ela tem uma bagagem, né? Então não vale a pena eu me relacionar, entendeu? Então os homens estão vendo que os homens da geração Z, Y, assim, estão vendo que não vale a pena se relacionar, né? Por causa da bagagem emocional, do comportamento. E também as mulheres, elas vão querer sempre o homem de mais alto nível, até chegar de uma idade que elas vão abaixar o nível, mas os homens despertos não vão querer ela, alguns bobão ainda vão assumir, ainda vai ter homem que vai assumir, né? Sempre tem. Assumir missol, mãe solteira. Mas cada vez mais, na minha concepção, os homens vão acordar mais, vão se despertar mais, porque o ambiente, entendeu? O próprio ambiente vai fazer os homens se despertarem, né? Aquilo que o Raccoon falou, às vezes o ambiente vai estar tão tóxico, mas tão tóxico,
que com leis feministas, com uma cultura anti-homem, que os homens vão chegar assim e falar, ó, não tá valendo a pena me relacionar, entendeu? Eles vão chegar nessa conclusão, principalmente os homens de geração Y e Z, né? E vai ter aquela história ainda, né? Que os boomers vão ficar com aquela palhaçada, que os homens. Que os homens eles têm que. Que os homens têm que se relacionar com mulheres, que os boomers eles são muito, muito manginos e genocêntricos. Eles são um genocêntrico demais. Ou geraçãozinha genocêntrica são os boomers, cara. Muito, muito genocêntrico. Eles vão botar pressão, sendo que o homem, hoje em dia, o homem ele não tem nenhuma recompensa, né, em se relacionar mais com mulheres, né? Mas isso é um tópico para outro vídeo. Mas não tem o porquê mais o homem se relacionar com mulheres. Não tem mais o porquê. Porque o homem, ele. O homem, ele já. O homem, antigamente, como vivia em tempos que não eram cidades, eram campos, né? Valia a pena o homem se relacionar. Porque o homem ali, quanto mais filho tinha, enriquecia o homem. O homem tinha recompensas, o homem ele tinha autoridade sobre a família, mas hoje em dia ele não tem mais, entendeu? Não tem mais autoridade nenhuma. Hoje em dia ter um filho é um fardo, um desgaste muito grande. E o homem ele não tem como fazer nada pra si, porque quando o homem tem filho, geralmente ele vai fazer pela família e pela esposa, entendeu? E é isso, senhores. A hipergamia e esse conto aí do Vinícius Júnior, né? Dá pra ver que só tá por ele ser um homem de status, né? Ele tem muito status e ele ganha mais que ela. Então, atiçou a hipergamia dela, né? A hipergamia dela foi atiçada, mas chegar a um ponto que ela vai enriquecer mais que ele, ela vai trocar por um cara que tem uma hipergamia. Ela vai trocar ele por um cara de mais alto status, né? Porque pode ser o Neymar, pode ser um outro, entendeu? Veremos, né? Porque o que está acontecendo isso realmente é a hipergamia dela, né? A hipergamia dela, a hipergamia da mulher moderna, que tá realmente muito, muito estrondosa e tende a aumentar mais, né? E ao meu ver, né, que eu vou fazer um vídeo sobre o futuro da hipergamia das mulheres quando chegar aos 40, 30 anos, né, que vai ser da geração Z. Eu vou fazer um vídeo aqui ainda sobre isso, mas vai ser um vídeo para outro tópico de vídeo, né, que eu vou fazer depois. Mas é isso, senhores. É isso, a hipergamia tá muito alta, vai ficar muitas mulheres solteiras aí, porque elas vão esperar sempre um homem mais destacado, mas não vai ter. Os homens que pegarem ela dos mais baixo nível, que elas consideram de baixo nível, vão se ferrar porque elas vão estar frustradas emocionalmente, né? Vai ser só um enxugo emocional dela, né? Só vai enxugar a emoção dela, né? Vai ser uma esponja emocional dela, dessas mulheres, né? Dos traumas. E é isso, senhores. Fico por aqui. Se inscreva no meu canal e dê like.